Amém? 2 Reis, capítulo 8. Louvado seja Deus. Vamos aqui, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 8, verso 16, que diz assim: E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, que o nome dela era Atália, e fez o que era mal aos olhos do Eterno. Porém, o Eterno não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Somente por enquanto até aí, meus irmãos. Irmãos queridos, nós vemos aqui que o rei Jeorão, que começou a reinar em Judá, vocês se lembram que eu falei para os irmãos, que o reino de Israel, o reino de Davi, quando Salomão passou o reino para o seu filho Roboão, e Roboão não teve sabedoria para conduzir o reino se dividiu. E o reino do sul ficou com 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e recebeu o nome de Reino de Judá. E a tribo do norte, e o reino do norte, ficou sendo chamado de Israel, Reino de Israel. Então, o reino de Israel tinha um rei, e o reino de Judá tinha outro rei. E nós vimos, meus irmãos, examinando a Bíblia Sagrada, que nenhum dos reis do reino do norte foi fiel a Deus. Eram todos eles adoradores de ídolos. Então, nós tivemos vários reis idólatras. E um dos mais famosos reis era o rei Acabe, que Elias confrontou face a face. E o rei Acabe tinha por esposa Jezabel, que nem era da linhagem de Israel, ela era uma princesa fenícia. E ali, meus irmãos, dessa união nasceu uma filha chamada Atália. E ali, meus irmãos, vocês devem ter já lido na Bíblia, como eu também, que no Reino do Sul, os reis eram mais fiéis a Deus. E até nós comentamos de um rei, Josafá, que era como se Deus carregasse esse rei no colo. Só que esse rei Josafá, apesar de ser um homem de Deus, fiel a Deus, ele tinha muita ligação com o rei do norte, que era Acabe, marido de Jezabel, que era infiel a Deus e cultuava a Baal. E ali, meus irmãos, houve um casamento do rei do filho da filha de Acabe, Atália, filha de Acabe com Jezabel, Atália, com o filho de Josafá, que era Jeorão. E ali, meus irmãos, essa filha de Jezabel destruiu aquela linhagem de reis fiéis ali em Judá. Ela trouxe a idolatria do norte para o reino do sul. Porque aqui nós vemos que Jorão, nós lemos aqui agora, ó, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Esse Jeorão aqui. E esse Jeorão casou com Atália. Então, meus irmãos, o rei Jeorão, filho de Josafá, ele se deixou influenciar por Atália, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que esse rei
Jeorão se deixou influenciar pela Atália, que era filha de Jezabel. E nós vemos aqui, meus irmãos, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 11. Vamos aqui primeiro em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 22. Depois que Jeorão morreu, meus irmãos, o marido de Atália, que era rei de Judá, fizeram rei o seu filho, Acasias, que era filho mais moço, porque a tropa que vieram com os árabes tinha matado a todos os mais velhos. Então, os árabes mataram todos os filhos de Atália, mas ficou Acasias. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, e Atália, rei de Judá. E ele reinou somente 1 ano em Jerusalém, meus irmãos. Por que ele reinou somente 1 ano? Porque ele seguiu também o ídolo Baal, ensinado pela sua mãe e pelo seu pai. E ali, meus irmãos, vocês sabem que Eliseu, profeta, ele ungiu Jeú como uma ordem de Deus para matar o rei do norte e do sul. E Jeú foi lá e matou o rei de Israel e o rei de Judá. E ali, meus irmãos, o que aconteceu? Depois que matou o rei Acasias, meus irmãos, que ele era um rei infiel a Deus. Aí reinou Atália. Agora, em 2 Reis, capítulo 11, você vê que essa reinou, ela foi não chegou a ser rainha, ela reinou como regente. Porque naquela época ela não podia como ser chamada de rainha. Mas ela reinou, essa mulher maligna, meus irmãos. Mãe de Acasias, viu que seu filho era morto. Ela fez o quê? Destruiu toda a descendência real, meus irmãos. Ela não queria deixar descendência para Davi. Olha que coisa, para ela ficar no trono e continuar o culto a Baal, ela destruiu toda a descendência real. Mas Deus poupou um dos descendentes, que era o rei Jorão, que foi protegido pelo sumo sacerdote Joiada, meus irmãos. Amém? E ele foi guardado, e foi protegido, e depois foi ungido rei, e ela foi morta. Mas eu quero trazer, por que a gente está trazendo essa mensagem, meus irmãos? Porque essa mensagem que envolve essa família e essas situações é uma mensagem profética, meus irmãos. Essa mensagem é uma mensagem profética. Eu quero que os irmãos observem, meus irmãos, que quando Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, meus irmãos, ele ali, meus irmãos, no capítulo 12 de Apocalipse, louvado seja Deus, ele vai falar, meus irmãos, com a igreja de Tiatira. Ele vai dizer o seguinte, meus irmãos. Ele diz para a igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, que deixas, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que forniquem como do sacrifício da idolatria. Jezabel aqui, irmãos, que Yeshua, ele profetiza para o futuro, fazendo referência a Jezabel lá de trás. É a igreja romana, é a igreja católica romana, com toda a sua idolatria, que continua e perpetrou o culto a Baal, através do Natal, através da Páscoa Católica, através da festa junina. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Jezabel, e Yeshua não coloca aqui à toa, porque Jezabel representa a igreja idólatra romana,
Mas aqui no livro de Apocalipse fala que a igreja romana, veja no capítulo 17 de Apocalipse, meus irmãos, fala também de uma prostituta, meus irmãos, que aqui você vai ver, e a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícias da sua fornicação, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que Jezabel, que é a grande Babilônia também de Apocalipse, a igreja romana é chamada de Jezabel por Yeshua, é chamada de grande Babilônia também. E ela tem as suas filhas, a sua Atália. A sua Atália segue também o que a mãe ensinou, meus irmãos. E a sua Atália são as igrejas evangélicas, meus irmãos. Porque elas seguiram o quê, meus irmãos? Seguiram o que a mãe ensinou, meus irmãos. Seguiram o Natal. Seguiram o dízimo, que foi criado pela Igreja Católica, meus irmãos, pelo Concílio de Macon. O dízimo foi criado no Concílio de Macon, 568 depois de Cristo. Esse dízimo que é cobrado em dinheiro, que não é o da Bíblia, meus irmãos. Então a filha segue a orientação da mãe. Então aquilo que aconteceu lá naquele reinado entre os reis de Judá e de Israel era profecia, meus irmãos, que está cumprindo nos dias de hoje. A filha, meus irmãos, continua com a abominação da mãe. E os seus filhos, veja bem que a Atália matou os seus descendentes. A Atália matou os seus descendentes, os descendentes da casa de Davi. Amém? E ali, meus irmãos, veja bem que ela matou aqui, ó, destruiu toda a descendência real. Porque o que é pregado no altar desses lugares, da Atália, filha da Jezabel atual, destrói a alma de muitas almas, meus irmãos, que estão indo para o inferno, meus irmãos. Porque não observam a Torá de Yeshua HaMashiach, porque a Torá não é do Eterno somente, é de Yeshua. E Yeshua era o fariseu, pregador da Torá, meus irmãos, erudito da Torá, louvado seja Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que eu vou trazer agora a letra dessa música que foi lançada agora, meus irmãos, e que está tomando toda a internet, feita por uma menina, meus irmãos, que congrega numa igreja lá no Marajó, com 15 membros, e abalou, viralizou a internet toda, e abalou todos desse sistema apodrecido, meus irmãos. Eu vou botar aqui a letra para você ver o que é que ela falou da Atália hoje, meus irmãos. Olha aqui a letra. Ela dizendo das igrejas evangélicas. Ela estava numa competição de música gospel e botou a verdade ali, meus irmãos, que nós já pregamos há muito tempo. Mas que quem é de Yeshua HaMashiach sabe que ela pregou a verdade. Olha só. Fazemos campanha para nós mesmos. É a Atália, que se preocupou só com si mesma. Eventos para nós mesmos. Estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. Olha aí o reino. O reino que era para Jorão, filho de Josafá, casar com uma das filhas de Judá, foi casar com uma filha de Jezabel e deu aquilo que deu. O reino virou negócio. O dízimo importa mais que os corações. Está viralizou, meus irmãos, na internet. Viralizou. Porque a Atália agora foi desmascarada, meus irmãos. A Atália estava camuflada. A Atália era considerada uma rainha, uma esposa do rei de Judá, que era um rei chamado dos reis fiéis. Só que deu no que deu, meus irmãos. Aleluia! E aqui ela continua falando, meus irmãos. Enquanto ele, que é Yeshua, está querendo, quem nós nem pensamos o preocupamos. A Atália não está preocupada com Yeshua, meus irmãos. A Atália está preocupada com dízimo. A Atália está preocupada com voto. A Atália está preocupada com social. Vamos fazer um evento social.
vamos fazer aqui um retiro, vamos fazer aqui uma comemoração, mas Yeshua HaMashiach está esquecido por Atalha, meus irmãos. E aqui diz, oramos errado há séculos, desde que Atalha nasceu, junto com a igreja romana, 300 anos depois de Yeshua, meus irmãos, a oração é errada. Por quê, meus irmãos? Porque não ora conforme a Torá manda, meus irmãos, as 3 orações diárias, Shaharit, Mihai, Arvit, como a igreja primitiva fazia, como o apóstolo Paulo fazia, como a igreja de João fazia, como a igreja de Pedro fazia, como todos os salvos que estão no céu faziam. Hoje não se faz, porque a Atalha e os seus filhos estão sendo destruídos espiritualmente. Dias, horas e anos nos afastamos. Porque, irmãos, tem orações de dias que são diferentes. Tem oração que horas são diferentes. Você tem eventos que têm datas determinadas. Você tem agora, por exemplo, em abril, nós vamos ter Pessa. Você sabe que em Pessa, toda a igreja primitiva, como diz 1 Coríntios capítulo 5, meus irmãos, tirava o fermento da sua casa. Aleluia! E só comia pão asmo por uma semana. É assim que foi ensinado. É assim que tem que ser observado, meus irmãos. E nós vemos que isso aqui está totalmente errado. Hoje, meus irmãos, ela fala do dízimo. Esse dízimo cobrado em dinheiro nas congregações é o dízimo católico, é o dízimo da ganância, é o dízimo imoral, meus irmãos, que não existe. Aleluia! E aqui nós vemos, aqui ela fala, é o evangelho de fariseus. Fariseu aqui, meu irmão, se refere àquela parte do farisaísmo, não é de todos os fariseus, é daquela parte dos fariseus que crucificaram Yeshua, porque Yeshua mesmo era fariseu e tinha fariseus que eram amigos de Yeshua, como era Nicodemos, como era muitos da casa de Rileu, era amigo de Yeshua, mas aqueles outros que acusaram Yeshua, eles estavam na ganância. E aqui diz, o evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. E enquanto isso, no Marajó, lá irmão, no Pará, aquela ilha de Marajó, é um arquipélago, amém? Onde tem o quê, meus irmãos? Tem crianças desaparecendo, tem crianças sendo sumidas, a gente não se sabe qual paradeiro. Aqui diz, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando o cefeiro da Grande Seara. A Amazônia queima, falando da área lá próxima dela. Uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. O evangelho de fariseus, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Olha o que ela fala, meus irmãos. É um corpo que não é o corpo de Mashiach. O corpo de Mashiach é por aqueles que cumprem a Torá e as palavras de Yeshua. O corpo de Mashiach não é Atalha. O corpo de Mashiach não tem como mãe Jezabel. O corpo de Mashiach, como diz em Apocalipse capítulo 12, tem por mãe Israel. Aleluia! E nós temos aqui em Atos, aqui no versículo que ela está falando, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Esse corpo aqui que ela se refere está podre, meus irmãos. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. E ela ainda fala uma palavra profética, meus irmãos. Ela diz aqui, estamos no ápice da nova era. Uma menina, meus irmãos. Você sabe que estamos no ápice da grande tribulação, no ápice que a igreja vai ser trasladada, a igreja que cumpre Torá e a palavra de Yeshua, mas ela fala dessa igreja que está aí, meus irmãos, ela fala, a falsa noiva se rebela, porque essa não é a verdadeira noiva, a noiva do dízimo, a noiva da Páscoa católica, a noiva da festa junina, a noiva do Natal, essa noiva é falsa, porque ela se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Aleluia! Então nós vemos, meus irmãos, que o que está aí é profético. Essa filha de Jezabel é Atalha, meus irmãos. É como aconteceu lá na profecia de 2 Reis, de 2 Crônicas. Nesses 2 livros, o que aconteceu ali foi Jezabel. Por isso que Yeshua puxa Jezabel na profecia lá em Apocalipse. E Yeshua puxa. Ora, e Jezabel viveu quando, meus irmãos? Jezabel viveu 900 anos antes de Yeshua.
E Yeshua fala ela lá na frente, porque ele está se referindo à Igreja Católica, meus irmãos, e às suas filhas evangélicas que seguem a norma católica. E aqui, meus irmãos, nós estamos explicando para os irmãos, aleluia, é uma igreja apodrecida, está podre esse evangelho do dízimo, está podre esse evangelho da falsa noiva, está podre esse evangelho que não ora como era antigamente, meus irmãos. Essa menina falou um louvor profético, meus irmãos. Tudo que ela falou aqui é a pura realidade. Amém? Então, meus irmãos, que o Espírito Santo, meu amado, meu irmão, minha irmã, fale ao teu coração. Não se deixe enganar por Atalha, porque quem chega lá, aonde está a Atalha, tem sua alma destruída, tem sua alma derrotada, porque lá eles vão tirar o verdadeiro alimento, porque o verdadeiro alimento foi dado por Yeshua HaMashiach, e Yeshua HaMashiach diz, eu sou a porta, aquele que entra por mim, entrará e sairá e achará pastagens, e Yeshua HaMashiach, ele é que é o nosso mestre, ele é que nos ensina, a gente não é para ser ensinado pela Jezabel romana, a gente não é para ser ensinado por Atalha, nós somos para ser ensinado por Yeshua HaMashiach, que ensinou a Torá e falou ali, meus irmãos, no livro de Lucas, meus irmãos, capítulo 16, verso 17, Yeshua diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Está em todas as Bíblias, mas a Atalha não prega isso, meus irmãos, porque a Atalha esconde esse versículo, porque a Atalha não quer a salvação dos seus filhos, como diz aqui em 2 Reis, capítulo 11, meus irmãos, diz assim, verso 1, Atalha destruiu toda a sua descendência, mas Deus não permitiu que o reino de Judá, por causa de Davi, Deus poupou o rei Jorão, um jovem Jorão, uma criança, que o sumo sacerdote Joiada criou e tornou rei após a morte de Atalha. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos, porque o que essa música falou aqui, meus irmãos, que está viralizando toda a internet, é a própria verdade, meus irmãos. Que prega o dízimo, prega o Natal, o que não ora, Shacharit Mihai Arvit, ela diz aqui, oramos errado há séculos, porque a igreja primitiva orava, e você tem Shacharit aí na tua mão para você orar de manhã, Mihai à tarde, e Arvit à noite. Você tem aí o que os apóstolos faziam, meus irmãos. E ela está falando aqui a mesma coisa. Não se deixe enganar por Atalha, meu irmão, minha irmã, para que você não perca o reino naquele dia. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.